Saldos, amados irmãos, mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem vos fala, sou a irmã em Cristo, irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Amém? O vaso do oleiro, a impenitência do povo. Oh, glória a Deus, que nós estejamos atentos à voz do nosso oleiro, nós que somos vasos de barro. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Amados, esta palavra é uma palavra muito conhecida, né, igreja? Mas eu não estou trazendo essa palavra hoje porque eu a escolhi. Quem escolheu foi o oleiro, né, amados? Após louvar os nomes da harpa, né? Eu já tinha pedido direção ao Senhor antes, mas novamente falei com o Pai. E quando abri a minha Bíblia aqui, saiu em Jeremias 18. Amém? Então, amados, vamos começar assim. Jeremias, amado, era um profeta que Deus tinha um particular com ele, que ele não tinha com nenhum outro profeta. Jeremias foi chamado ainda criança, ainda muito jovenzinho, adolescente, e ele até se achava incapaz, né? Ele falava assim: Senhor, né, tem misericórdia de mim, porque eu não sei falar, eu sou ainda uma criança. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor falava assim para ele: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E mais uma coisa, um particular que Deus tinha com Jeremias. Os outros profetas, em sua maioria, eram todos casados. Mas Jeremias, o Senhor não permitiu que ele se casasse, porque Jeremias seria usado para profetizar a destruição, o cativeiro do povo de Israel. Então ele não poderia se casar, porque além dele estar correndo risco de vida, também a sua esposa e seus filhos também correriam grande risco de vida. E ainda mais por parte daqueles que eram seus irmãos de nação, né, os reis, que ele estaria ofendendo com as palavras de maldição, não da parte dele, mas da parte de Deus, mas também aqueles que vinham contra a nação de Israel para tomar em cativeiro a Babilônia. Eles matavam muito mulheres e crianças, então sua esposa, seus filhos poderiam estar no meio deles. Então o Senhor não permitiu, porque o Senhor tomou ele para si, apenas para fazer a obra do Senhor. Mas existe mais um particular de Deus com Jeremias. O Senhor,
assim como o Senhor Deus, né, usava o Senhor Jesus aqui nesta terra para falar com o povo através de parábolas, o Senhor Jesus usava Jeremias para viver estas parábolas, não é? Jesus não falava assim, amados, o reino dos céus será semelhante a um pai de família, será semelhante a 10 virgens, será semelhante a um viajante, a um negociante, e por aí vai. E aí ele falava, este negociante era um negociador de pérolas, ou este pai de família começou a guardar as coisas da sua casa para dormir, e aí vem um amigo, e este amigo vem importuná-lo de noite, e por aí vai? Sim. Então, com Jeremias, era, como é que eu posso dizer? Ele se tornava o ator principal das parábolas que Deus mandava ele fazer. Por isso que Deus mandou nesta passagem Jeremias descer à casa do oleiro, observar como é que ele mexia no barro, como que o barro se movimentava em suas mãos, ali no fuso, ali na roca, né? E ele, aí o barro se quebrava nas suas mãos, mas aí ele pegava aquele mesmo barro que se quebrou e continuava com a mão ali na roda, né? E formava outro vaso, conforme bem lhe aprovia, né? Então, Deus mandava ele não só observar, mas ele também fazer. Porque no capítulo 19, que nós não vamos meditar muito nele, apenas para dar uma introdução nesses versículos que nós lemos, o Senhor disse assim para ele, ó, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. Aí você sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou as palavras que eu lhe disser. E dize, ouvi a palavra do Senhor. Ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. E aí ele prossegue, né? Falando as palavras que o Senhor lhe mandou falar. Mas chega uma hora que Deus manda ele quebrar a botija. Ele compra a botija, ó, com o dinheiro dele, ele vai lá, compra uma botija na casa daquele oleiro, quem sabe aquele mesmo, né? Que ele observou trabalhando. Aí no versículo 10, papai fala assim para ele, então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, tá vendo? Então, o barro, ele pode ser moldado, pode ser refeito, mas o vaso quebrado não tem como ser. Amém? Glória a Deus. Então, era dessa maneira que o Senhor usava Jeremias. Deus mandava ele colocar uns cabrestos no pescoço dele, né, do boi, para falar, ó, é dessa forma que meu povo vai caminhar. As outras nações vão fazer deles cavalos, bois, gado deles. Então Deus tinha esse particular com Jeremias, não é? E de certa forma, amados, você acha até bonito, mas era humilhante para ele. Eu creio que quando ele chegava, as pessoas falavam, ih, lá vem o doido. O que é que vai ser dessa vez? Amados, Deus mandava ele cavar buraco no muro. Você tem uma ideia. Sabe quando eu falo, irmão, eu sou que nem Jeremias, eu sou chorão, mas deixa Deus te usar igual ele usou Jeremias para ver se você vai querer, viu? Porque Jeremias era zombado diante do povo, e ele se cansava, ele falava, Senhor, eu estou cansado, o povo não escuta, eles zombam de mim, mas o Senhor falava, continua, Jeremias, faz o que eu te mandar. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, amados, que Deus mandou Jeremias levantar, né? Certamente ele estava ali descansando. Ele falou, levanta, Jeremias. Você não está aí para descansar, não. Você está aí para fazer o que eu te mandar. Então você levanta e desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. O oleiro, né? Creio eu aqui nesta passagem que a olaria dele ficava nos lugares mais baixos, né? Onde ele poderia coletar ali o barro
onde ele poderia colocar ali o seu forno, né, e que não fosse atrapalhar, não fosse sair muita fumaça tóxica aí para o povo da cidade. Então, eu creio que o oleiro, a casa do oleiro, era um lugar mais baixo e mais afastado. Amém? E diz aqui que ele falou assim: desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Ué, Deus não podia falar com Jeremias lá, onde ele estava sentado, deitado, descansando? Da mesma forma que o Senhor falou: ô Jeremias, levanta e desce, poderia? Mas, amados, o nosso Deus, ele é um Deus que ele não quer apenas nos ensinar de falar. O nosso Deus, ele é um Deus tão carinhoso, paciente, que ele quer mostrar para nós, para que nós possamos entender sem sombra de dúvida. E ele usa muitas comparações até hoje, através das parábolas, através das ilustrações, não é, que nós usamos muitas vezes. Mas, amados, Deus falou para Jeremias ir descer na casa do oleiro, porque ele queria falar para ele lá. Porque se ele falasse, sem levar Jeremias lá, Jeremias talvez não ia entender verdadeiramente. Mas o Senhor falou: eu quero que você vá lá, desça e veja, Jeremias, com teus próprios olhos, como é que vocês são, de que vocês são feitos e quem eu sou, este relacionamento. Oh, glória a Deus, aleluia. Sim, amados, porque nós temos um relacionamento com Deus. Lembra lá do Salmo 23 que nós estudamos outro dia? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é um relacionamento que Ele tem conosco. Ele é nosso pastor, Ele é nosso pai, Ele é nosso rei, Ele é nosso noivo, glória a Deus, e Ele é o nosso oleiro. O barro, amados, nós vemos que o barro é bem maleável, não é? E quantos de nós, amados, não queremos ser maleáveis? O oleiro, amados, para ele poder fazer o vaso de barro, não pode ser qualquer barro. Sabe por quê? Porque se eu tiver um barro misturado, o vaso não vai ficar bom. O vaso pode se desmanchar, pode se quebrar na hora que estiver assando ali no forno, secando ali no sol, ou até mesmo quando for utilizado, colocado líquido dentro dele, um azeite, uma água, um vinho, não é? Então o oleiro ele tinha que escolher o barro preparar, tirar as impurezas. E para tirar as impurezas do barro, ele tinha que pegar uma peneira e peneirar. Eita Deus! Será que isso está acontecendo com você hoje? Você está passando na peneira de Jeová? Está passando na peneira do oleiro? É, amada, é assim mesmo. O Senhor nos prova para poder nos aprovar. Se nós estivermos cheios de nós mesmos, com pecado, com ira, com dissensões, fazendo aquilo que Deus não manda, com o ego, querendo ser melhor, nós estaremos grandes e não passaremos na peneira. Mas, amados, se nós estivermos como Deus quer, nós vamos passar na peneira. E aí passamos por este primeiro processo, né? Deus não mostrou para Jeremias esse processo, mostrou um processo mais adiante. Mas para chegar ali na roda do oleiro, tem que ter um processo antes. Então vamos meditar nisso, amém? Então depois, amados, aquele oleiro pega aquele barro, coloca num lugar estanque ali, né, um lugar que não vá vazar, coloca aquele barro, aquela terra, depois molha e depois começa, sabe fazer o quê? Pisar, sim, pisar. Sabe por quê, amado? Porque o barro, na hora que tira ele ali da terra, né, ele é muito duro. Então, para ele poder ficar maleável, para poder trabalhar, precisa amassar. Eita glória! Lembra aquele corinho? Deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo. Deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo. Não murmure, meu irmão. Deixa Deus
te amassar. Ele amassa como quer. Ele está provando a sua fé. Oh, glória! É assim, amado. Tem que ser pisado. E uma vez eu vi um pastor que ele mesmo quis ir conhecer como que era o oleiro ali na olaria. E ele disse que ele viu que o oleiro chamava as crianças para estarem pisando aquele barro, sabe? Porque ele mesmo estava ocupado ali na roda, no fuso, então ele colocava as crianças para estarem pisando aquele barro. Sabe o que isso quer nos dizer, amado? Que muitas vezes Deus usa pessoas para nos pisar, mas não para nos humilhar, mas para nós sermos mais humildes, para testar a nossa paciência, para testar a nossa fé, para ver se nós vamos murmurar, vamos blasfemar, para ver se nós vamos descer do salto, rodar a baiana, não é? Arregaçar as mangas e falar, eu sou crente, mas eu não sou bobo, eu vou dar na cara dele. Não, amado. Deus está usando aquela pessoa, aquela situação, muitas vezes até seus irmãos na fé, para te amassar, para que lá na frente você esteja completamente moldado e aprovado para ser um vaso perfeito nas mãos do Senhor. Amém? E prosseguindo aqui, finalmente, né, depois de amassado, molhado, o vaso vai para a roda, aquela roda que fica girando e conforme está girando, ó, o oleiro vai passando aquela mão ali, moldando, fazendo de você, amado, como o Senhor quer, não como eu quero, não como você quer, não como o pastor quer, não como a mulher do pastor quer, como a sua líder quer, mas como Deus quer que você seja. E muitas vezes, amado, esse processo é dolorido, sabe por quê? Porque nós temos muito o eu. Ah, eu nasci assim, eu morri assim. Aliás, eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Não, amados. Ah, mas é porque o pastor quer que eu seja assim, mas eu não sei ser igual ao irmão. Não, amado, cada um tem seu jeito. Mas o pastor, ele nos ensina para que nós estejamos de acordo com a vontade do oleiro. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, amado, não murmure, não reclame. Se pessoas têm aparentemente humilhado, zombado de ti, falado mal de ti pelas suas costas, ou até mesmo diante da tua face, se muitos não têm te elogiado, tudo isso faz parte do processo, porque isso aqui que papai, que o oleiro, estava mostrando para Jeremias, é porque ele queria ver que Jeremias visse o processo de como o barro é moldado e transformado, igreja. Você vê, amados, o barro estava ali no chão, na terra, sendo pisado pelos homens. Mas Deus pegou aquele barro, purificou, molhou, amassou, colocou ali na roda e fez um vaso para ter serventia e utilidade na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado o nome santo do Senhor, igreja. Então, amados, deixa o Senhor te moldar, porque o Senhor disse assim para Jeremias: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amado, é inevitável que muitas vezes, dentro deste processo do Senhor nos moldar, nós venhamos nos quebrar. Mas, diferentemente como aquela botija pronta, se nós ainda formos vaso de barro, ou seja, sermos humildes, deixarmos o Senhor trabalhar e não nós, sermos dependentes do Senhor e não de nós, nem do nosso próprio braço, tem conserto. O que é quebrar, Natália? Sabe quando você se desmancha em lágrimas? Quando você começa a gritar, meu Deus, eu não aguento mais. E agora, Senhor, eu acho que eu vou desistir. Não deixa desistir, começa a querer voltar para trás. Pois é nessa hora que você se quebrou nas mãos do oleiro. Mas como ele é o teu oleiro, ele tem toda a paciência de juntar os teus pedaços de barro e te moldar novamente. Aleluia. Como diz, né, carinho do Marcos, eu acredito que é Marcos então. Toma os pedaços do meu ser
torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Oh, glória a Deus, aleluia. E Ele vai tomar os teus pedaços, Ele vai te moldar novamente, vai fazer um vaso novo que ninguém vai perceber que um dia este barro se quebrou. Glória a Deus, porque a obra que Deus faz, amado, Ele não deixa emenda. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito, amado. Ele faz a ferida e Ele a mesma sara. Se você se quebrou nas mãos dEle, Ele irá te moldar. Aleluia. Assim somos nós na mão do Senhor. E vamos completar aqui dizendo, amados, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amém, amados? Isto que eu li aqui está, glória a Deus, em 2 Coríntios 4, versículo 7. Amém, amados? E o Senhor, por diversas vezes, fala que nós somos vasos, né? Ele diz assim, olha, que nós sejamos vasos para honra e não para desonra, porque tem vaso de barro, vaso de prata, vaso de ouro. Mas, amados, continue sendo barro. Não almeje querer ser vaso de ouro, porque como ele disse aqui, ó, na carta aos Coríntios, é melhor a gente ser um vaso de barro, mas cheio de coisas preciosas, cheio do azeite, cheio da água pura, do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, cheio do maná que vem do céu, que o Senhor nos dá. É melhor, muito melhor, porque toda honra e toda glória pertencem a Ele e não a nós. Amém? Então fique com esta palavra nesta manhã. Eu sei e não sei qual o processo, mas sei que você está passando por um processo dolorido. Mas deixa Deus te moldar, porque quando este processo terminar, Ele vai te fazer de ti um vaso novo. Aí esse vaso vai estar ali pronto, perfeito, mas ainda não pronto para utilizar, porque ele vai estar úmido. Então ele vai colocar ali, deixar secar, ele vai colocar ali, colocar no forno. Então isso também faz parte do processo. Taila, eu já estou pronto para pregar, para evangelizar, para fazer o hino do Senhor, para fazer missão, para louvar, para ganhar alma, mas eu não tenho oportunidade, Taila. Sabe por que você não tem oportunidade? Porque você ainda está em processo de secagem. Glória a Deus, tudo tem um tempo, né? Não vamos colocar o carro na frente dos bois, mas vamos esperar o tempo de Deus, porque como ele diz na Eclesiastes, há um tempo para tudo debaixo do céu. Então ele te moldou, mas você ainda está ali, ó, secando, depois você ainda vai para o forno, sim, para testar a resistência do barro, porque no forno ele vai completamente secar e vai ficar ali resistente, para na hora que você, por exemplo, uma xícara, você vai tomar um cafezinho, uma xícara não espatifar na sua mão. Então, tudo faz parte do processo para você se fortalecer. E mais para frente, depois o oleiro vai colocar ele aonde? Ali na vitrine, para ser vendido, né? Ou ele pode ainda enfeitar ele melhor, passar uma tinta. Oh, glória a Deus. Deixa o pincel do Senhor passar em você, vaso. Ele vai te deixar lindo, maravilhoso, não para o homem, mas para Ele. Glória a Deus, deixa Ele te moldar, deixa Ele te preparar, deixa Ele colocar você na fornalha, porque o Senhor disse: o ouro que é perecível é provado no fogo para mostrar o seu valor, quanto mais nós que somos eternos. Amém? Glória a Deus. Então receba esta palavra na sua vida nesta manhã. E agora eu falo com você. Ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Ore comigo. Venha para a casa do oleiro. Ele quer falar com você. Ele quer te moldar. Você fala assim, Natália, eu não consigo mudar. Eu quero mudar, mas eu não consigo. Então, mas você não precisa mudar. Tem que deixar Deus te moldar. Amém? Então, aceite a Ele. Ore comigo assim. Senhor Jesus, nesta hora, eu ouvi a Tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida.
Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Salva a minha família e segura em minhas mãos, para que eu não venha desistir, para que eu venha suportar o processo e ser fiel até o fim. Amém e graças a Deus. Um grande abraço da sua irmã em Cristo, irmã Tayla, e a paz do Senhor Jesus.